Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Eletrometalúrgica Brum, um dos nossos primeiros clientes, para contar como o Plumes foi crucial nos resultados que a empresa está apresentando nos últimos 2 anos. No meio de uma recessão muito grande no país, pela qual as indústrias estão passando com muita dificuldade, muitas em decrescimento, a Brum conseguiu registrar resultados impressionantes e a gente vai contar um pouquinho nos próximos minutos como isso foi possível. Matheus, conta um pouquinho pra gente sobre a história da Brum, o que vocês fazem, onde vocês atuam. A Brum é uma empresa familiar, eu sou a 3ª geração, né? Meu avô e meu pai estão aqui presentes no dia a dia da empresa. A gente está há 35 anos produzindo equipamento para distribuição e proteção de energia, lidando sempre B2B, com indústrias e distribuidores de material elétrico. Perfeito. E vocês atuam onde hoje? Hoje a gente atua mais fortemente no Brasil, mas a gente exporta também para todas as Américas. Nosso maior mercado é o estado de São Paulo. Legal. E sobre a estrutura de vendas de vocês hoje? É uma estrutura grande, enxuta? Como é que você pode... Conta um pouquinho pra gente sobre as hierarquias, se tem diretores, gerentes, como é que funciona a estrutura de vendas de vocês? Também em termos de vendedor interno, externo, etc. Legal, é uma estrutura bem produtiva. Ela tem desde representantes a vendedores externos, vendedores internos, supervisores, gerentes de filiais, supervisores de filiais e diretor comercial. Entendi, tem bastante coisa. Tem bastante níveis. E como é que você organiza isso tudo? Hoje, a gente vai chegar lá pelo Plumes, como era antes? Como é que você tinha visibilidade do trabalho de todo mundo? Antes a gente dependia de relatórios de Excel, né? No final do mês era gerado um relatório, todo mundo sentava e conversava sobre ele. Tá. Hoje, esse relatório é feito em tempo real. Todas as informações estão em tempo real no Plumes. Então, antigamente, vocês mandavam uma planilha, o pessoal preenchia e vocês recebiam de volta para consolidar os dados. Exato. E a diferença para agora é que esses dados estão sendo preenchidos em tempo real, junto com a operação acontecendo, então não tem mais aquela parada no final do mês para consolidar. Você não precisa parar no final do mês para avaliar a informação, para depois esperar o próximo mês para tomar uma decisão ainda, que eu acho que é a parte importante. Né? Não é só ver a informação, você tem que tomar a decisão. Quando você está vendo a informação antes, você está tomando a decisão antes. Você está sendo mais ágil do que seus concorrentes. Antes de vocês contratarem o Plumes, qual foi o momento que vocês pararam e falaram, a gente precisa buscar um CRM? A gente precisava de produtividade, né? Como muitas empresas brasileiras, a gente tem restrição não só orçamentária para contratar mais vendedores, como também de espaço. Então, a solução era mesmo melhorar a máquina que o vendedor opera. Então, a gente contratou o Plumes para melhorar a produtividade dos vendedores. Entendi, perfeito. E no meio de tantos CRMs no mercado, por que exatamente a Plumes? Porque a Plumes sempre teve prontidão de crescer junto com a Brum. Os dois lados tinham necessidades especiais. Nem todo CRM queria fazer as adequações que a gente precisava, que em certos casos eram profundas. E os que queriam eram extremamente caros. Então o Plumes teve esse meio termo da gente aí. A gente percebeu que dava para crescer com o Plumes. E ia ser muito difícil crescer com os outros. Entendi. E você acha que isso pode se refletir em outras indústrias? O Plumes é uma ferramenta de CRM voltada para a indústria. Como é que você enxerga isso? Outros CRMs também atendem bem a indústria. Como é que você enxerga esse ecossistema? Eu acho que tem CRM, até existem outros CRMs que poderiam ser adequados para atender a indústria. Só que isso custaria tão caro e é um custo que eles fazem você pagar em todos os projetos que acabam inviabilizando. O Plumes hoje ele já está 100% pronto para a indústria. É você ser um industrial e falar, eu quero Plumes, hoje eu já paguei pelas otimizações, elas estão lá disponíveis para todo mundo pode usar, e se outra indústria quiser mais otimização, ela também vai estar disponível para todo mundo. Então eu acho muito difícil uma indústria que o Plumes não atenda. Falando um pouquinho sobre o processo de implantação,
Conta como é que foi, se foi previsível, se teve muito desafio no caminho, quanto tempo durou aproximadamente, desde o momento que vocês fecharam o contrato até o momento de início de uso, como é que foi? Conta um pouquinho da sua experiência. O Plumes ele ainda estava nos primeiros dias, né, quando a gente contratou. Então muita coisa precisou ser feita. Esse processo demorou uns 6 meses de adequação. A gente desenvolveu nele um fluxo de aprovações, opcionais de produto, cálculo de percentuais de imposto, não tinha nenhum tipo de cálculo ainda no Plumes, né? Se vocês tinham acabado de inaugurar o gerador de propostas. Exatamente. Então eu acho que por isso que isso demorou um pouco. Mas depois que tudo isso foi validado, as etapas, todos os pagamentos foram honrados certinho, a virada demorou um pouco menos de um mês. Aproveitando para pegar esse gancho, então, o processo, na realidade, de construção técnica do Plumes demorou em torno de 6 meses, incluindo desenvolvimento de novas funcionalidades, e o processo de adoção da ferramenta, colocação em produção, foi menos de um mês, é isso? Sim, ele foi bem simples. A gente disponibilizou a ferramenta, né, deixamos em paralelo com a ferramenta anterior e demos uma data limite. Né? Porque você acaba pegando errinhos, tipo, tal produto não está cadastrado, ou como que eu faço isso? Fizemos isso, tinha uma consultoria na época que nos auxiliou muito nesse processo, fizemos um manual para quem era mais de leitura, para ir levar para casa e ler como é que ia ser o Plumes. A partir da data limite, tudo foi feito no Plumes e não teve nenhum problema que impediu vendas, não. Entendi. Matheus, conta pra gente quando foi o momento que você soube que o Plumes era o CRM certo para Brum? Ele já estava sendo implementado há mais ou menos 1 mês e meio. Eu peguei e entrei numa proposta para aprovar ela, porque ela tinha no limite de descontos. Quando eu entrei nela, eu vi que a proposta tinha sido gerada há 2 minutos e meio atrás. E ela já estava na minha mão para sendo aprovada. Então, se isso não é agilidade, eu não sei o que é. Falando um pouquinho sobre outros CRMs, vocês já tiveram experiência com outros CRMs? O que ficou de diferente do Plumes para os demais? A gente teve experiência com geradores e propostas e eu fiz o meu estudo, eu fiz minha lição de casa, né? Tá. E também cheguei a comprar licenças de outros CRMs por outros períodos de tempo. CRMs de mercado? Sim. Tá bom. Existem CRMs que não estão aptos a crescer junto com a empresa. Tá bom. Você pede assistência, você pede mudança e é negado de cara. Ok, é uma política comercial deles. Perfeito. E existem CRMs que eles dizem que eles estão aptos a mudar, só que eles te pedem uma quantia de dinheiro que, aos meus ver, é absurdo. Dá para desenvolver um CRM do zero. Sim, entendi. Com adaptações de certos CRMs. Entendi, perfeito. Então eu acho importante a pessoa, quando está olhando um CRM novo, estudar realmente o processo todo, não é só mensalidade, entendeu? E às vezes não é só implantação, às vezes também tem integração, você tem que olhar o escopo do negócio daqui a, 3, 4 anos, de como que o CRM está funcionando e o que ele vai precisar integrar. Entendi. A gente fez orçamentos com você de integrações que foram executadas acho que 1 ano e meio depois. Perfeito. Mas se a gente tinha uma ideia do valor. Exatamente. É um projeto de longo prazo, né, mas que teve visibilidade desde o começo para vocês poderem seguir em frente, evoluir o agora e depois começar a fazer projetos mais complexos depois, é isso? Sim, porque mudar de CRM é uma mudança importante, ela tem que ser estudada. Perfeito. Chegou lá na frente, você vai precisar fazer uma mudança que ficou cara, não dá para voltar atrás e falar, não quero mais esse CRM. Perfeito. Por isso que é interessante testar, entrar na plataforma, jogar alguns produtos, Entendi. Colocar para o vendedor, não só para a gerência, mas para o vendedor gerar algumas propostas e fazer o processo rodar dentro de um ambiente controlado. Perfeito. E como é que foi a experiência com os vendedores? Foi fácil e ainda hoje é fácil, porque o Plumes, desde as primeiras versões, ele tem uma cara de rede social. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de falar isso. Legal. Porque eu sempre vejo em outras empresas, com RP e com CRM, o vendedor entra e ele fica 2, 3 semanas sendo treinado para usar a ferramenta. No caso do Plumes, não.
O vendedor, ele identifica com a plataforma e ele sabe, pô, aquilo parece com as redes sociais que ele usa na casa dele. Entendi. Ele senta e ele começa a usar naturalmente. Entendi. E a gente pega esse tempo de treinamento e usa para treinar ele sobre os nossos produtos. Entendi. Entendi. Então, no fundo, o grande benefício também é a facilidade de treinamento, a facilidade de uso da ferramenta. Sim. Legal. Sim, perfeito. que isso é uma economia que você vai fazer ao longo do tempo, né? Exatamente. Né? A gente sabe que tem mudança de vendedores, entra e sai vendedor, então esse Sim. tempo que demora para treinar é muito valioso. Sim, né? e a mudança de vendedor é algo que é um outro benefício do CRM. Legal. Empresas que não têm CRM, quando faz uma mudança de vendedor, e uma mudança sim, mudanças não são sempre para ruim. Às vezes, se você promoveu o cara ou você passou ele para outra região, outra carteira de cliente, se você não tem CRM, você está perdido. Entendi. O vendedor novo, ele chega lá e ele não sabe nada sobre os clientes, eles não sabem nada sobre as propostas anteriores, preço, nada. Que ele tem uma carteira, um nome, um CNPJ. Exato. E a sua meta é essa, Sim, vai atrás. sim, é no isso. máximo o contato do comprador. Tá, entendi. Já é alguma O coisa. CRM já é, tipo, ele embasa o vendedor novo que está ali no momento zero a fazer uma ligação e manter uma conversa. Entendi. Entendeu? Às vezes o comprador ele faz uma pergunta para o nosso vendedor, é um vendedor novo que está ali, mas ele está no CRM, ele faz a busca do Plumes é instantânea e pronto, dá a resposta para ele. Teve alguma funcionalidade que a Plumes desenvolveu para a Brum? Teve duas funcionalidades muito importantes. A primeira foi o fluxo de aprovação, né? Então, cada função, cada cargo tem o seu limite de desconto que pode dar. Tem questões também de produtos que só certas, tipo um engenheiro só pode vender certos produtos. E o fluxo de aprovação foi desenvolvido para a gente e hoje está disponível para todo mundo, que eu acho que é um ponto muito interessante do Plumes. Se a qualquer momento alguém paga para desenvolver alguma funcionalidade nova, todo mundo tem ela. Exatamente. Todo mundo sai ganhando. O que acaba barateando também o desenvolvimento dela. Também teve a parte de produtos, mas são características de produto. Opcionais, por exemplo. Opcionais. Então eu tenho um produto que ele tem certos opcionais e isso otimiza muito o processo, porque você não tem que passar para custeio. Então, por exemplo, eu quero vender um produto numa cor diferenciada, com uma furação diferenciada, uma espessura de chapa diferenciada. Hoje é um opcional no Plumes. Eu não tenho que passar ele para o custeador fazer todo esse processo manual. Entendi. Isso dá agilidade para vocês, né? Sim, é feito na hora. E essa agilidade, ela teve efeito de alguma forma nos resultados? Muito, porque a Brum, ela sobrevive, além da qualidade, os nossos diferenciais, é a agilidade. Depois da implantação, como é que foi o processo? A Plumes deixou vocês se virarem? A Plumes continua acompanhando? Conta um pouquinho de como é que foi esse processo de pós-venda e pós-implantação. Legal, esse é um diferencial que eu acho muito importante no Plumes. Como tem pessoas, empresas sempre interessadas em modificações, elas estão sempre disponíveis para todo mundo. Então o Plumes está sempre mudando. Então é uma melhoria realmente contínua. O produto está mudando sempre. Né? Todo mês ele está mudando. E é muito legal também que a gente nunca mais vai comprar um sistema, deixar ele ali parado e todo mundo ficar confortável com ele. Não, todo mundo tem que conhecer. Melhoria contínua. E a ideia vem de baixo. Entendi. Da operação, né? Sim. Perfeito. E com relação ao atendimento, como é que foi? Ele é muito fácil, né? O Plumes, como sendo uma startup, o contato é muito fácil. E esses problemas são resolvidos com agilidade? Muita. Teve problema que a gente resolveu em horas. E quando é uma coisa grave, chega a gente ficar de final de semana conversando sobre o problema e consertando ele. Legal. Mas perfeito. é sempre... Dá pra perceber que é dada uma prioridade, né? Quando a gente passa um problema para vocês, normalmente já é uma coisa que é prioridade. Legal. E vocês levam isso em consideração. Pô, o pessoal, o Matheus falou diretamente para mim o problema, vamos sentar e vamos resolver isso. Uma vez que foi implantado e o sistema começou a entrar em operação, como é que foi a receptividade dos seus vendedores, dos seus colaboradores que iam utilizar a ferramenta diretamente? É lógico que tem gente que faz comparações. É como quando você muda para um carro novo. Tá. O carro novo é melhor. Você continua comparando uma coisinha ou outra. Mas depois que você
cai na real de que mudou para algo melhor e compra a ideia, é um sucesso. Quanto tempo demorou mais ou menos para o pessoal se adaptar à ferramenta e começar a colocar na operação diária? O Plume estava 100% em operação em 3 semanas. 3 semanas depois do final da implantação. No final da implantação. Legal. Foram 3 semanas. Conta um pouquinho do que os vendedores fazem dentro do Plumes hoje e depois conta um pouquinho do que os gestores fazem dentro do Plumes hoje. O vendedor hoje, ele age como back office de vendedores externos e representantes e ele também recebe ligações diretas. Tá. Ele recebe essa ligação, ele encaixa as necessidades do cliente na política comercial e submete as propostas para aprovação. Tá. O trabalho da supervisão é aprovar e recusar propostas. Ok. Né? Isso não se trata só de preço, às vezes são especificações, às vezes são condições comerciais. Ok. Várias coisas têm que ser submetidas à aprovação. Perfeito. O supervisor, ele gerencia isso. E o gerente, ele se encarrega de ter certeza de que a política comercial está sendo cumprida. Perfeito. E isso é um outro benefício de ter um CRM, política comercial. Ok. Se você não tem controle sobre dados, não tem controle sobre preços, não tem fluxo de aprovação, você não tem política comercial. Às vezes você tem um cliente muito bom, que você acaba perdendo ele por causa disso. Alguém deu o mesmo preço do cliente muito bom para um cliente que não merecia, não tem o mesmo volume, não tem a mesma importância. E como os vendedores externos utilizam a ferramenta? Começa quando ele chega na porta do cliente. É muito difícil eu pagar para alguém que está na rua, que é muito caro, para chegar na cara do cliente e ele não saber nada. Com o CRM, a hora que o meu vendedor chega na porta do cliente, ele consegue olhar não só as propostas que tem em aberto para conversar sobre elas, mas também os follow-ups, os assuntos que foram tratados com os clientes. Perfeito. Então o vendedor chega, ele faz o trabalho dele, ele faz a venda, se for no caso, e depois ele gera um relatório para o meu vendedor interno saber em tempo real o que está acontecendo na rua. Perfeito, entendi. E os gestores, eles utilizam Plumes para extrair relatórios, informações, a parte mais gerencial, de inteligência? Sim, a parte de acompanhamento diário é feito direto no Plumes. Perfeito. Então o desempenho de como que está no dia, de quantidade de ligações, de quantidade de follow-ups, quantos os vendedores orçaram, quantos que eles venderam, o operacional é acompanhado todo no Plumes. Perfeito. E com relação a um BI mais estratégico maior, o Plumes ele também traz insumos? Vocês analisam isso dentro do Plumes ou vocês utilizam uma ferramenta externa? A gente utiliza uma ferramenta externa porque um BI, eu acredito que ele precisa de informações de vários lugares para ser um BI, né? Perfeito. Então a gente traz informações do RP, do sistema de ligações e de outros lugares. Entendi. E como é que o Plumes se comunica com esse BI? Como é que você fez isso acontecer? A gente usa as APIs do Plumes, né? E vocês mesmos desenvolveram isso aqui dentro? Esse é um outro diferencial do Plumes, né? Vocês sempre foram bem abertos com a gente em relação às APIs. Então, quando vocês puderam fazer por conta própria, vocês fizeram, e quando precisaram de alguma coisa um pouco mais complexa, contaram com o nosso apoio? Sim, não teve burocracia, teve assistência. Muitas vezes eu tive dúvidas de APIs, mandei para o pessoal do Plumes e vocês me responderam. Mesmo eu não sendo alguém certificado ou um integrador, eu sou um cliente que fuçou em APIs. Perfeito, entendi. Matheus, vamos falar um pouquinho de resultado, então, depois da implantação do Plumes. O que vocês puderam notar que melhorou na empresa? Bem, começa pela produtividade, que é o mais mensurável. Um vendedor hoje na Brum, ele atende uma quantidade absurda de clientes. Ele tem uma carteira de mais ou menos 1.500 clientes por vendedor. Tá bom. Né? Com isso veio o resultado. E tem também muita coisa que não dá para se mensurar, que é as vantagens de velocidade, política comercial, crescimentos que não são diretamente relacionados ao CRM, mas você sabe que o CRM trouxe. São otimizações da operação e isso tudo acaba desembocando no crescimento da empresa como um todo. Sim, sem dúvida. A Brum cresceu depois desse processo? Cresceu bastante, porque Legal. Você tem um CRM que é ágil. Então você tem um vendedor que é ágil. O vendedor consegue atender mais clientes. O que você faz? Você não diminui a quantidade de vendedor.
você mantém a quantidade de vendedor para aumentar a quantidade de clientes e melhorar o atendimento para eles. Entendi. Né? Então vocês mantiveram o número de vendedores, só que cada vendedor começou a vender muito mais desde então. Sim, e no fim eu acabei contratando mais vendedores ainda. Aproveitar o embalo Sim, do crescimento. tanto que foi o crescimento. O Plumes hoje ele está desde o pré-vendas nosso, a parte de inbound, a parte dos primeiros contatos do cliente com o nosso site, depois entra na parte de vendas, a integração com o ERP e a parte também de pós-vendas, que a gente usa o NPS. A gente tem um NPS, uma nota altíssima hoje, a nossa meta de NPS é 80 pontos. Legal. E o Plumes, todas essas informações para o vendedor estão concentradas no Plumes. A gente fechou o loop realmente dentro do Plumes. Marcos, conta um pouquinho pra gente o que mudou quando vocês contrataram o Plumes, como é que era antes, que tipo de problema vocês sofriam, que tipo de informação que vocês não tinham que hoje vocês têm. Hoje, para mim, no caso da gerência, que faz o acompanhamento de relatórios, para mim o que mais foi importante na vinda do Plumes foi os relatórios. Os relatórios de venda, de desempenho, de produtividade, coisa que eu não tinha no outro sistema. Entendi, então você ganhou visibilidade, é isso? Sim, para me acompanhar nas reuniões diárias que eu tenho com o vendedor, eu tenho as informações mais claras, mais rápidas, né? Ah, entendi. Então, você está falando do dia a dia, um acompanhamento diário, coisas que acontecem no dia a dia que você consegue acompanhar de perto agora. Perfeito. Entendi. E vocês, como é que era antes? Como é que funcionava isso tudo antes? Bom, antes, o sistema antigo, até na confecção do orçamento, ele funcionava. Só que eu não tinha informação nenhuma. Tudo eu tinha que buscar no manual, enfim, eu não tinha relatórios, não gerava nenhum tipo de relatórios. Entendi. Só para fazer os orçamentos. Entendi. E na prática, isso impactou em quê? Trouxe melhores resultados? O que afetou? Bom, o resultado está visível, desempenho nosso, o crescimento de vendas. Com isso, com as informações que eu tenho, eu consigo trabalhar mais a performance do vendedor, tá mostrando claramente como que está a região, números. Entendi. Então, no fundo, você ganhou a capacidade de ficar perto e orientar melhor, direcionar melhor para trazer mais resultados, é isso? Perfeito. Com as informações eu consigo trabalhar melhor, mostrar para o vendedor, cobrar mais, né? Sim. Ficar mais clara a informação, direcionar, posicionar o vendedor. Entendi, perfeito. O Plumes basicamente é nosso braço direito. Ele é uma das ferramentas que a gente mais utiliza. Na verdade, ele é a ferramenta que a gente mais utiliza. Nós conseguimos fazer orçamentos, concedemos o desconto aos clientes. Também temos a parte de você cobrar esse orçamento após ser feito. Você consegue estar colocando isso em tarefas, estar distribuindo em datas, em meses, no caso semanas. O Plumes, a parte benéfica dele, nada mais é do que ele ser objetivo. Se você precisa estar fazendo orçamento, se você consegue estar verificando a parte de orçamento já feito, aqueles que você já concretizou a venda, se você consegue também o manuseio de estar colocando, tirando o item que ele deixa disponível para você sem estar buscando preços aleatórios, preços a engenheiro. Então ele já deixa para você ali feito. Só você tirar e colocar.